Olá pessoal, bem, nesse vídeo a proposta como sempre é continuar exatamente de onde paramos no vídeo anterior, e lembrando que no vídeo anterior a gente falou sobre a renormalização da função de onda para um ket perturbado, então construímos aí a função de onda utilizando aquela construção formal da expansão do ket perturbado. E eu falei também no vídeo anterior que a partir desse vídeo eu faria algumas aplicações dos modelos que a gente já construiu, e o primeiro deles seria o do oscilador harmônico, que é o primeiro caso que a gente costuma testar as teorias em teoria quântica, porque ele é fácil da gente lidar, um dos poucos problemas de mecânica quântica que a gente consegue resolver de forma analítica. Então é isso que eu pretendo fazer no próximo vídeo, que a gente vai comparar a solução exata dele com a solução aproximativa e ver o quão boa é a nossa solução aproximativa. Então, eu vou fazer aqui, por isso que vai ser aula 5.1, porque eu dividi, vou falar aqui sobre a construção do oscilador harmônico, e no outro vídeo vou fazer a aplicação dele em um problema. Então, a construção do oscilador harmônico que a gente faz em teoria quântica é utilizando o oscilador harmônico clássico como parâmetro. Então, e com base nele a gente consegue construir os operadores de criação e destruição, que esses sim nos serão bastante úteis para extrair propriedades dos kets de um sistema. Então, o operador harmônico ele pode ser construído em funções dos operadores de posição e momento da seguinte maneira: você tem uma parte cinética, dada pelo operador de momento P, P ao quadrado sobre 2m, somado com uma parte potencial, ou seja, que vai depender da posição. Então, m ômega ao quadrado x ao quadrado sobre 2, onde vale sempre ressaltar que esse ômega ele vem lá da constante de mola lá da K, da lei de Hooke. Dá para você relacionar esse ômega, que é a frequência angular, com a constante de mola da lei de Hooke e a massa. Então, ômega ao quadrado ele nada mais é do que K sobre m. Mas a gente vai utilizar essa formulação onde fica com m ao quadrado para facilitar o nosso desenvolvimento a partir daqui, beleza? Então, esses operadores de criação e destruição é uma ideia proposta pelo Dirac, que foi extremamente útil dentro dessa formulação que ele criou, essa notação dos Brasicats que a gente vem utilizando já há bastante tempo. Então, qual é a ideia básica? Primeiro, vamos mexer um pouco, vamos brincar um pouco com esse Hamiltoniano H, e colocar 1 sobre 2m em evidência para início de conversa. Mas como eu vou colocar 1 sobre 2m em evidência, sendo que eu tenho 2m aqui embaixo e aqui eu só tenho 2? Bom, é simples, a gente coloca um m aqui embaixo. Mas, simplesmente jogando o m aqui embaixo, você adultera o seu Hamiltoniano H no final. Então, para que não cause essa adulteração, a gente coloca um quadrado aqui em cima no m. Isso a gente pode fazer porque a gente sabe que essa massa não vai ser negativa, porque se fosse o Hamiltoniano dependeria apenas da parte cinética, não, desculpe, falei besteira. Com uma massa negativa a gente não tem o que estudar. Então, simplesmente as coisas param de fazer sentido. Então, como o m não pode ser zero, a gente pode fazer esse tipo de construção. Colocando 1 sobre 2m em evidência, no primeiro termo vai sobrar p ao quadrado, e no segundo termo vai sobrar m ao quadrado. Eu vou até escrever diferente, vou colocar assim logo. Como está tudo somando, vou colocar m ao quadrado, ômega ao quadrado, x ao quadrado primeiro, e o p ao quadrado em segundo. Como está somando, nada me impede de fazer isso. Então, a partir daqui,
o Dirac, ele teve uma ideia inspirado, diz uma anedota na física, né? Inspirado em uma propriedade que ele viu aí dos binômios, ainda quando era um estudante secundarista, né? Quando ele descobriu, né, que seu professor mostrou lá, que x mais y, desculpem, x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a x mais y vezes x menos y, né? Então, essa simples construção, na cabeça de alguém tão criativo quanto o Dirac, né, deixou ele deslumbrado com as possibilidades que isso resultaria em aplicações na geometria, no cálculo e tudo mais. E, de fato, tem até a generalização disso aqui para qualquer número maior do que 2, né? Por exemplo, um n, onde fica um pouco maior, mas dá para a gente substituir uma subtração de quadrados por um produto de uma soma e uma diferença, né? E tem também uma expansão dessa ideia para os números complexos, onde se você no lugar da diferença colocar uma soma, né, você pode escrever isso como x mais y multiplicado por x menos y, né, onde isso daqui é um número complexo z e isso daqui é o conjugado dele que eu vou representar como z asterisco, certo? E o produto deles resulta, outra propriedade dos números complexos, resulta no módulo ao quadrado de z, certo? Então, olhando para essa soma de dois quadrados, o Dirac lembrou imediatamente dessa propriedade, né? Porém, olha a pequena diferença aqui, ó, pequena grande diferença, né? O x e o p que estão aqui elevados ao quadrado, eles não são números comuns que a gente pode tratar dessa maneira, eles são operadores. Tá? Como eu falei, operador de posição e operador de momento, né? Então, operadores. Significa que eles não podem ser simplesmente comutados, ou seja, quando você pega x e multiplica por p, isso não é a mesma coisa que você pegar p e multiplicar por x, não é a mesma coisa, tá? Tanto isso é verdade que tem uma propriedade que hoje eu vou usar nesse vídeo sem demonstrar, tá? Mas eu posso fazer um vídeo depois fazendo a demonstração dele, é que a comutação entre eles, entre x e p, é igual a... qual era mesmo o valor? Acho que era IH cortado. Eu creio que seja isso mesmo. Deixa eu olhar aqui minhas anotações da IH cortado. IH cortado. Onde esse H cortado é a constante de Planck dividido por 2π. Tá? Então, porém, ele gostou dessa expressão e resolveu tentar uma forma, né, tendo em mente, é claro que x e p são operadores, escrever esse hamiltoniano como um produto de uma soma por uma diferença, né? Ele insistiu mesmo sabendo que isso aqui são operadores, né? Dá para a gente corrigir, né, essa observação com um acréscimo aí de um coeficiente, né? Mas, enfim, resumindo, né, o que o Dirac fez? Ele resolveu definir dois operadores, um que ele chamou de A, né, escrito como um coeficiente A, m ômega x mais ip, né? E um operador que é o conjugado dele, né? Já que a gente está tratando de complexos, né? O complexo e o seu conjugado, né? E o que eu vou chamar simplesmente de adaga, né? A notação utilizada aí nos livros de física para o complexo conjugado ou o hermitiano, né, do número A. Então isso aqui vai ser o conjugado de A, né, multiplicado por m ômega x menos ip, né? E ao definir esses operadores, para que a gente consiga escrever esse hamiltoniano na forma de um produto, de uma soma por uma diferença, o Dirac adicionou a necessidade, né, de que o comutador entre A e o adaga seja igual a 1. Tá? Então, A e adaga eles não comutam, né? Ou seja, A vezes adaga
aqui, ó, A vezes adaga, quando subtraído, eita, tá difícil aqui, nossa, quando subtraído de adaga vezes A, o resultado disso não vai ser 0, vai ser 1, tá? Porque quando eu mudo a ordem do produto, muda tudo, né? Então não é mais a mesma coisa que 2 vezes 3 e 3 vezes 2, né? Propriedade de operadores em mecânica quântica, geralmente eles não comutam, né, dessa maneira, só quando são em certas condições aí que eu vou fazer vídeos depois, né, mais na frente falando sobre isso, sobre operadores que são compatíveis ou não compatíveis e por aí vai, tá? Então, nesse caso, eles não comutam, né? Então, qual é a ideia? É a gente desenvolver esses produtos. Ó. Primeiro, vamos pegar o A e multiplicar pelo adaga. Quanto vai dar isso? Ó? A multiplicado por adaga, né? Isso vai ser o que? O A vai ser esse A maiúsculo, né? M ômega x mais IP. M ômega x mais IP, né? E o adaga é o conjugado disso, né? Então é A asterisco, multiplicado por A asterisco, M ômega x menos IP, né? E qual é o resultado disso? A vezes adaga vai dar A vezes o seu conjugado, como a gente viu, né? O produto de um complexo pelo seu conjugado é o módulo dele ao quadrado, né? E aqui a gente vai desenvolver esses produtos, né? M ômega x por ele mesmo vai dar m ao quadrado, ômega ao quadrado, x ao quadrado. Depois, m ômega x pelo IP, né? Onde isso vai dar menos i m ômega, né? Vou deixar os coeficientes na frente, tá? Aí o x em primeiro e o p em segundo, né? Vamos respeitar a ordem de multiplicação. Como vimos ali, pelo fato de eles serem operadores, isso importa, tá? Então, x vezes p. Depois, ip, né? Multiplicado por m ômega x. Agora com sinal positivo. Mais, colocar o i, m ômega, que são os coeficientes na frente, né? Depois, o p primeiro e o x depois. Então, p x, né? E em seguida IP multiplicado por menos IP. Então, mais I multiplicado por menos I dá 1, né? P vezes P, P ao quadrado. Né? Então, temos essa expressão por enquanto. Agora, precisamos ver o que dá o produto de adaga pelo A, né? Então, o adaga pelo A é simplesmente mudar a ordem aqui dessas multiplicações. Então, ó, deixa eu só colocar isso aqui direito. O adaga é A asterisco, M ômega x menos IP, né? Colocando primeiro e segundo termo, multiplicado pelo A, que é esse coeficiente A, M ômega x mais IP. Né? E aí fazemos o mesmo procedimento anterior, né? Então, a adaga vezes A vai dar quanto? O conjugado pelo próprio número complexo vai dar o módulo dele ao quadrado, assim como o que a gente fez anteriormente. M ômega x por ele mesmo vai continuar dando m ômega ao quadrado x ao quadrado. M ômega x mais IP. Então vamos repetir os passos seguintes, né? Mudando apenas os sinais, como vocês podem ver. Aqui agora, em vez de negativo, vai ficar positivo. Então, mais I M ômega x vezes P, né? Depois, ó, como podem ver, esse termo que era positivo agora vai ficar negativo. Por quê? Porque é menos IP vezes M ômega x, né? Então, menos I M ômega px. E por último, menos I vezes I dá 1, P vezes P, P ao quadrado. Tá? Então, só esses termos centrais aqui que trocaram o sinal. E agora, o que a gente vai fazer? Vai pegar A vezes adaga, né? Vou colocar assim, ó, portanto,
né? A vezes adaga, né? E subtrair de adaga vezes A, né? E o resultado disso vai ter que ser 1. Vamos colocar lá na frente. Então, ó, vamos fazer aqui a multiplicação. Temos essa expressão e essa expressão, que a gente vai subtrair uma pela outra. Tá? Deixando aqui mais destacado para a gente acompanhar melhor. Então, módulo de A ao quadrado está presente nas duas, então a gente coloca em evidência. Abre parênteses. M ômega ao quadrado menos ele mesmo, né, vai dar 0. Né? Depois, então um menos o outro aqui vai dar 0. Então, vou colocar o 0 aqui só para marcar a posição. Né? Menos IM ômega XP menos da fórmula o IM ômega XP. Então vai acabar com menos e menos dá menos, né? Menos o mais. Enfim, dá menos. Um termo negativo com ele mesmo negativo vai dar 2 vezes ele mesmo, né? E negativo. IM ômega XP, né? E aqui mais IM ômega PX menos da fórmula com esse menos aqui de dentro vai dar mais, né? Então vai ser 2 vezes IM ômega PX. E P ao quadrado menos P ao quadrado vai dar 0. Né? Beleza. O que a gente pode fazer a partir daí? Né? Acho que eu vou continuar aqui no outro quadro, para a gente ter mais espaço. Paramos aqui. Né? Dá para reduzir isso que a gente acabou de fazer da seguinte maneira. A vezes adaga menos adaga vezes A vai ser igual módulo de A ao quadrado. E aqui, olha só o que a gente tem em comum na soma desses termos. Né? Temos o 2im ômega e 2im ômega. Né? O x e o p e o x, esse produto, né, por estarem trocados as posições, eles não são a mesma coisa. Então, eu não posso colocar em evidência da maneira que eu posso fazer com esses coeficientes. Né? Então, a gente pode colocar assim, ó. Coloca o 2i, melhor assim, 2i m ômega, né? Coloca o 2i m ômega em evidência, e dentro vai faltar o que? O 2i m ômega positivo, né? Então vou colocar o px aqui na frente, px, e o deixa eu ver se eu errei alguma coisa. Aqui dá menos. Deixa eu só voltar aqui e ver se eu errei alguma coisa. Menos IM ômega. Tá, aqui é menos mesmo. Com esse menos não tá certo. Tá certo. Então.
Então, beleza. Partindo dessa parte, né, onde a gente parou, onde a gente chegou, né, desculpem, px menos xp, quanto dá, né, essa expressão? Bom, tem um resultado que eu já mencionei, né, aqui no quadro anterior, cadê? Esse aqui, ó, que o comutador x e p é IH cortado, né? Então, sabendo que x, p, né, é igual a IH cortado, isso significa que xp menos px, né, é igual a IH cortado. Porém, o que eu tenho é o contrário, né? Px menos xp. Como que a gente corrige isso, né? A gente só multiplica por menos 1 em ambos os lados da equação. Aí você vai ficar, ó, o que era menos vai ficar positivo e o que era positivo fica negativo, né? E aqui embaixo, menos i, h cortado, aqui do outro lado. Tá? Então, significa que esse produto aqui, ó, ou essa diferença, pode ser substituída pelo produto de menos i pelo h cortado, né? Então, com isso, a gente tem que a vezes a adaga menos... Não, eu vou colocar a notação condensada, né, disso daqui. Isso aqui é o comutador a adaga, né? Então, isso é exatamente quanto? Vai ser módulo de a ao quadrado, 2i m ômega, multiplicado por menos i h cortado, né? Então, quanto dá isso aqui, ó? I multiplicado por menos i é 1 positivo, tá? Então, com isso, sabendo que a vezes a adaga é igual a 1, com isso a gente chega aqui, módulo de a ao quadrado, né? 2 módulo de a ao quadrado vezes m ômega, h cortado, é igual a 1, né? Então, quem é o módulo de a ao quadrado, né? Então, vai ser, isolando, né? Coloco 2m ômega h cortado dividindo do outro lado, né? E o que a gente vai ter aqui é que o módulo de a vai ser a raiz quadrada disso tudo, né? Então, assim, quando você tira, né, o quadrado aqui, a gente pode escrever simplesmente como a mesmo, né? Pode ficar dessa maneira, né? Então, com isso, como é que fica o valor de a e de adaga, né? O a vai ser aquele termo que a gente descobriu, e aqui o conjugado dele, né? Que como é um termo real, o conjugado vai ser o mesmo, tá? Então, ó, com isso a gente tem o seguinte, vou colocar aqui no próximo quadro. Portanto, né, o nosso operador a, ele vai ser 1, vou colocar como tudo dentro da raiz mesmo, melhor. Não, fazer assim, ó. 1 sobre 2m ômega h cortado, né? Multiplicado pelo quê? Por m ômega x mais ip, né? Enquanto que o adaga vai ser uma expressão semelhante a essa, porém com a única diferença de que ali vai ter um sinal de menos em vez de mais. Aqui, ó, tem um sinal de menos, né? Então,
Com isso, o Dirac ele nos oferece, né, esses dois operadores que podem ser utilizados como modelos aí para a gente calcular os autovetores e autovalores de energia no oscilador harmônico simples, né? É uma ferramenta extremamente poderosa. Eu pretendo mais na frente gravar, né, mais vídeos sobre resultados envolvendo esses operadores. Isso, se você quiser, dá uma olhada na seção 2.3 do livro do Sakurai, que trata exatamente disso. Porém, o Sakurai ele não faz essa demonstração matemática que eu fiz, né? Ele literalmente tira do bolso, joga lá no livro e fala que vai fazer sentido lá na frente, enquanto a gente for usando, né? Eu não gosto muito dessa abordagem, mas é assim que ele escolheu, né, apresentar esses operadores. Esse daqui, ele vai ser chamado de vou escrever aqui mesmo. Esse aqui vai ser o operador de destruição. Enquanto que esse adaga vai ser o nosso chamado operador de criação. Alguns autores também chamam operadores de abaixamento e levantamento de ordem, né? Mas a maioria, pelo menos dos que eu já li, chamam de destruição e criação, né? O motivo dessa nomenclatura vai ficar mais claro quando a gente fazer a operação desses operadores sobre os autoestados, né? Então, deixa eu ver o que mais dá pra gente falar a respeito. Bom, com base nesses operadores de criação e de destruição, a gente pode definir um chamado operador número, né? Que a gente pode representar simplesmente pela letra N, né? Esse operador número, qual é a relação dele com os operadores de destruição e de criação? É que ele é o resultado de adaga, né, operador de criação, vezes o A apenas, né? Então, quando a gente faz adaga vezes A, agora a gente já tem aqui a forma completa desses números, a gente tem o seguinte, ó, adaga vezes A vai resultar em uma raiz multiplicada por outro, né, sendo que o termo dentro da raiz é o mesmo, então apenas cancela as raízes e fica como 1 sobre 2m ômega h cortado, né? E em cima, né, o que a gente tem? M ômega x ao quadrado, então vai ser m ao quadrado ômega ao quadrado x ao quadrado, né? Depois, os extremos aqui, que eu sei que não vão desaparecer, né, e também não tem muitas complicações para a gente fazer a soma. IP multiplicado por menos IP dá mais P ao quadrado, né? E a gente vai poder somar com... Agora são os produtos cruzados, né? Ó, o M ômega x... O IM ômega x a gente pode colocar em evidência, né, que ele vai aparecer nesses produtos. Não, eu vou fazer o passo a passo para não complicar, é melhor, né? O M ômega x pelo IP, então vai ficar menos IM ômega XP, né? Depois o IP positivo multiplicado pelo M ômega x, então positivo IM ômega x px, ou M ômega px, né?
fica melhor colocar tudo no passo a passo, né, para não ter confusão. Então, dando prosseguimento, o que a gente pode fazer com isso, né? Adaga multiplicado por A e sobre 2m ômega k cortado, só repetindo, né? M ao quadrado, ômega ao quadrado, x ao quadrado, p ao quadrado. E aqui a gente vai fazer alguma coisa. Vamos colocar o im ômega em evidência. E m ômega em evidência. E dentro dos parênteses, vamos colocar o px menos xp, exatamente como fizemos anteriormente. Porém, a gente sabe agora que isso daqui dá menos i h cortado, né? Então, dando continuidade, vou fazer assim, para agilizar, né, nossos cálculos. Vou selecionar. Onde, olha só, tudo aqui repete, né, a mesma coisa, só muda esse segundo termo. O i negativo pelo i positivo vai dar 1, então vai ficar mais m ômega h cortado, né? E agora, para poder dar continuidade, a gente vai ter que fazer alguns truques, né, de colocar em evidência e tal, para facilitar a nossa vida, né? Então, primeiro, vamos tentar isolar esse x ao quadrado. Então, para isso, a gente coloca o m ômega ao quadrado em evidência, né? Então, vamos ter a adaga vezes a, m ao quadrado, deixa eu ver, ômega ao quadrado, não, antes disso, dá para fazer algo mais simples. Vamos multiplicar esse m ômega, né, que está aqui no denominador, pelo que está dentro do parêntese. Aqui é um parênteses, né? Então, com isso, a gente vai ter 1 sobre 2h cortado, multiplicado por... Quando multiplico m ômega nesse primeiro termo, eu simplesmente vou cancelar, né, os quadrados. Vai ficar assim, ó, m ao quadrado, ômega ao quadrado, x ao quadrado, sobre m ômega, mais p ao quadrado sobre m ômega, menos m ômega h cortado sobre m ômega. Com isso já dá para a gente fazer alguma coisa. Corta esse termo com esse, com os de baixo, e aqui m ômega cancela com m ômega também. Fica uma expressão um pouco mais simples do que a gente tinha, né? Então, vamos colocar aqui adaga vezes a vai ser igual a 1 sobre 2h cortado vezes, né, m ômega x ao quadrado mais p ao quadrado sobre m ômega menos h cortado. E agora sim a gente coloca esse m ômega que está aqui em evidência, né? Aí vai ficar como a adaga A igual a 1 sobre 2h cortado. No lugar do 1, né, eu quero colocar o m ômega em evidência, então vai ficar aqui. Vezes, assim eu vou conseguir isolar o x, ó, x ao quadrado. E aqui embaixo, para poder compensar, né, já que eu estou tirando um m ômega aqui do numerador, eu tenho que aparecer um quadrado no denominador para poder compensar esse termo, né? Então aqui vai ficar p ao quadrado sobre m ao quadrado ômega ao quadrado menos h cortado sobre m ômega novamente.
Com isso a gente pode fazer basicamente um M em C aqui embaixo e vamos ver se isso nos ajuda, né? Então M ômega 2H cortado, tirando o MMC, vamos ter M ao quadrado, ômega ao quadrado, x ao quadrado, né? Porque o resultado desse MMC é M ao quadrado, ômega ao quadrado, né? Mais P ao quadrado menos M ômega H cortado. Tudo isso dividido por M ao quadrado, ômega ao quadrado, né? Com isso, a gente consegue cancelar novamente esses termos, né? E assim obter a adaga vezes A, ou seja, o operador número, como sendo 1 sobre, aqui eu vou colocar 2H cortado M ômega, né? Mas como está tudo multiplicando e são números reais, a gente pode escolher a ordem que quiser. Eu vou colocar primeiro o H cortado ômega, né? E o 2M depois, tá? E em cima vai ter o que? A gente vai ter M ao quadrado, ômega ao quadrado, x ao quadrado, mais P ao quadrado, né? E o termo, que eu vou separar esse último termo da nossa fração para obter o seguinte, ó. Vou colocar aqui esse fator, né, 1 sobre 2H cortado multiplicado por esse, vai ficar como menos M ômega H cortado, né, dividido por, aí eu vou colocar o H cortado ômega 2M, o mesmo termo que eu coloquei ali, né? Porém, por que eu fiz essa separação dos termos, né? Porque aqui, ó, já dá para a gente fazer alguns cortes, né? Vai sobrar apenas 1 sobre 2 nessa fração, né? E essa primeira fração aqui, a gente já consegue identificar uma coisa, ó. Por que eu coloquei o 2M separado? Porque, ó, a gente tem que lembrar quem é esse primeiro termo, né? Esse primeiro termo, se você voltar lá no primeiro quadro, nada mais é do que o nosso hamiltoniano H, né? Tudo isso aqui, ó, é H, né? Resultado, a gente vai ter que A vezes, aqui faltou um quadro, né? Mas não tem problema não. A vezes a adaga, aqui, ó. A gente viu que a adaga vezes A, desculpa, é igual a N, né? Então a gente chegou que N vai ser igual a nosso hamiltoniano H dividido por H cortado ômega, né? Menos 1 sobre 2. Né? Agora, separando, né, isolando o H aqui nessa equação, o que a gente tem? H cortado sobre... hamiltoniano H sobre H cortado ômega vai ser igual a N mais meio, né? Eu só passei o meio para o outro lado da equação. Portanto, nosso hamiltoniano vai ser H cortado ômega multiplicado por N mais meio, né? E isso aqui é uma expressão bem importante, a gente vai falar dela mais adiante, porque a gente pode escrever o hamiltoniano simplesmente em função, né, como uma função linear de N, do nosso operador número, que por sua vez depende dos operadores de criação e destruição, né? Então aquele hamiltoniano mais complicado lá do início, ele se reduz a esse hamiltoniano, que tem propriedades operatórias bem mais interessantes, mais fáceis de serem extraídas quando aplicados nos autoestados do nosso sistema, né? Então, as outras propriedades desse operador eu vou falar no próximo vídeo, sobre as aplicações da nossa construção perturbativa para o caso do oscilador harmônico, beleza? Então, até o próximo vídeo e bons estudos a todos.